Manuel Rocha para fazer a leitura dos senhores edis. Boa tarde a todos. Toma aqui. Boa tarde, vereador Beto da Pipa. Tá bem. O cara é um perigo. Boinha, Pipico, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Manuel Rocha, presente, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Galo, Cal, presente, Cal, presente? Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Presente. Renato Cariello. Espera aí, calma aí. Bim Guimarães. Presente. Você vai... Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, nove vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Oi. Havendo quórum regimental, estão abertos nossos trabalhos. Convido o vereador Paulo Velasco para fazer uma leitura de um trecho e peço a todos de pé, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 137, saudade da pátria. Sentado na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Palavra do Senhor. Senhor presidente, os ausência do vereador Folha, vereador Boinha e Casota, que está recuperando. Convidar o vereador Daniel Marques a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Casota vai poder voltar em breve? Boa tarde a todos. Ata da 58ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2024, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes, Cal, presidente, às 16h05, do dia 16 do mês de julho do ano de 2024, sob a presidência do senhor Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Adriano dos Santos Oliveira, Boinha. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Leonardo Soares Giordano, Renato Ferreira de Oliveira Cariello, Roberto Fernando Jales, Beto da Pipa, Rodrigo Flac Fará. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Anderson José Rodrigues, Pipico, Beni Brioli, Daniel Marques Frederico, Douglas de Souza Gomes, Fabiano Gonçalves, Jorge Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Freisen de Lima, Paulo Eduardo Gomes, Doutor Paulo Velasco, Robson Guimarães, José Filho, Binho e Túlio Rabelo de Albuquerque Mota. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Folha, Casota, ambas justificadas, Galo, perfazendo plenária a frequência de 18 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Leonardo Giordano leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. Seguiu, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lido e encaminhado o projeto de lei 162 de 24, vereador Douglas Gomes. Lido e encaminhado o projeto de decreto legislativo número 203, vereador Leonardo Giordano. Indicações 3.300, 3.301, 3377, vereador Daniel Marques. 3302, 3339, 334041, 42, vereador Pipico. 33030405, vereador Boinha. 330708, vereador Fará. 3309, 3310, Leonardo Giordano. 33, 11, 12, 13, 14, 15, vereador Renato Cariello. 33, 22, 23, 24, 25, 35, vereador Douglas Gomes. 33, 48, 49, vereador Fabiano Gonçalves. 33, 52, 53, vereador Emanuel Rocha. 33, 55, 56, 61, 62, vereador Bim Guimarães. 3365, vereador Casota. 3366, ambas de autoria do vereador Beto da Pipa. 66 e 67. Lida e aprovada a moção. Falaram pra caramba terça, hein? Não. Tem três palavras. Número 1750, vereador Boinha. Continuando, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 67, 68 e 69 do vereador Beni. Lidas pelo senhor presidente, decreto de parecer favorável da CCJ, aprovada em discussão única. Projeto de decreto legislativo 153, da autoria do vereador Milton Carlos Lopes. Parecer favorável da CCJ, aprovada em discussão única.
Aprovada a primeira discussão, projeto de lei 149, autoria do vereador Emanuel Rocha, lido do senhor presidente, os pareceres. Aprovado em segunda discussão. Projeto de lei 005, vereador Daniel Marques, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões. Aprovado em segunda discussão. Projeto de lei 130, 24, vereador Paulo Eduardo Gomes, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões. Aprovado em primeira e segunda discussão, redação final, com a devida dispensa de interstício requerida pelo douto plenário. Projeto de lei 149, autoria do vereador Bing Guimarães, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis às comissões competentes, discutido pelo autor. Aprovado em primeira e segunda discussão em redação final, com a dispensa do devido interstício legal, requerido e obtido pelo douto plenário. Usou a palavra para a justificativa do projeto. Se prosseguindo, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente. Pela ordem, o reforço da fala de Anderson Pipico na semana passada, atinente ao projeto Niterói Ecossocial, com comentários bastante significativos, pois sentia-se feliz por ter participado da implementação desse processo, de ter tal credibilidade e acompanhá-lo. O vereador professor Túlio, na sua intervenção, deram demonstrações de quão preocupante é a questão da mudança climática desta cidade e, simultaneamente, a situação dos moradores de rua. Fabiano Gonçalves deu notoriedade no dia de hoje, dia 16 de julho, deveras importante o dia do comerciante, e nesta categoria se inseria, porque sua história se passava pelo comércio. O vereador Leonardo Giordano comentou sobre a aprovação da CCJ do projeto de lei que visava a adaptação da cultura para a inclusão de pessoas com deficiência e convidou a população para participar dos debates do projeto. O vereador Douglas Gomes fez pontuações concernentes ao abandono da cidade, a partir do momento que esta via a redução da frota de ônibus noturno, que foi retirada por esse governo, que hora estava. Para mais, lamentou o atentado do ex-presidente Donald Trump. A vereadora Beni Brioli informou que no dia 21 haverá um encontro entre a Comissão de Direitos Humanos e os terreiros no caminho Niemeyer para saudar os povos de Axé e suas ancestralidades. O vereador Paulo Eduardo Gomes comunicou que se encontrava no velório do capitão de guerra e mar, senhor César de Silva Santos, e esse vereador solicitou à presidência da casa que fizesse como a prefeitura, que deu 3 dias de luto, que fosse feito o mínimo 1 minuto de silêncio por esse falecimento. Nada havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17 horas e 25 minutos, marcando a próxima para o dia 17 de julho, corrente à hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe, serviço de ata, qual depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a primeira ata, vou ler a segunda ata. Ata da 59ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2024, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal. Às 16 horas e 15 minutos do dia 17 do mês de julho do ano de 2024, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira secretaria foi ocupada pelo senhor vereador Emanuel Jorge Mendes da Rocha. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Renato Cariello, Túlio, professor Túlio, permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Boinha, Casota, ambas justificadas. Anderson Pipico, Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Rodrigo de Carvalho, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Fabiano Gonçalves, Dr. Paulo Velasco, Bing Guimarães, Beto Tapipa, Rodrigo Fará, perfazendo a frequência de 4 senhores vereadores. Não havendo quórum regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 16 horas e 15 minutos, marcando a próxima para o dia 18 de julho, do corrente à hora regimental. Essa ata, no seu inteiro teor, foi registrada nos anais do Poder Legislativo, de acordo com o que estabelece o regimento interno, e foi lavrada por Maria Ivone, redatora-chefe de serviço de atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lidas as atas. Ele estabelece o vereador Túlio, o vereador Renato, o nobre vereador Douglas Gomes. Em votação, as atas. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. E darei a palavra ao vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Em breve. Boa tarde. Isso é só fogo de palha. Até logo. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 18 de junho de 2024. Resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Projeto-lei 163/2024 traça as diretrizes básicas para a exploração com finalidade comercial e turística dos voos duplo, parapente e asa deltas na cidade de Niterói. Autor, vereador Anderson Pipico. Projeto-lei 164/2004 declara utilidade pública municipal Instituto Memória Musical Brasileira. Autor, vereador Binho Guimarães. Projeto... Estou lendo direitinho. Projeto declarativo 206, justificar a ausência de Galo.
Projeto Legislativo 206-2024, Conselho de Cidadão do Dr. Ricardo Bretas, autor vereador Rodrigo Fará. Projeto Decreto Legislativo 207-2024, Conselho de Cidadão Benemérito São José André Lessa, Damasceno, autor vereador Cal. Indicação 3368, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar junto ao órgão competente troca de não através legal. Badu, autor vereador Anderson Pipico. Indicação 3373, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente solicitando serviço de implementação de braço de luz posto na Rua Carolina Vieira Dias Fonseca, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 3374, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente providência placa no nome da Rua Locador, esquina Rua Manuel João Gonçalves Fonseca, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 3375, sugere ao Poder Executivo Municipal providencia por meio de órgão competente serviço de tapa de toda a extensão da Rua São Rafael Sapé, autor vereador Folha. Indicação 3384-2024, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente de plantação, moderador de tráfego de plantação, distributivo, autor vereador Daniel Marques. Indicação 3385, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente que seja realizada a obra de contenção ao senador Fernandes Cunha e do autor vereador Daniel Marques. Indicação 3386, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente. Solicito cortesia do buraco, estou lá na frente. Casal Avenida Hernani Amaral Peixoto, autor vereador Boinha. Indicação 3389, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente, junto ao órgão competente para instalação da visibilidade do monumento do marco que cedeu as terras para jesuítas de Niterói, autor vereador Beto da Pipa. Beto está com como é que se diz, uma cultura muito grande, você viu que ele foi? Indicação 3390, 2024, solicita o Poder Executivo que seja realizado estudo de viabilidade técnica relacionada à instalação, cobertura de arquibancada localizada no campo de futebol, vereador Lúcio Neval, autor, vereador Bing Maia, Santa Barra. Indicação 3394, 2024, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços por contenção de esgoto na Áurea Lima. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 3396, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de reparo da Rua Flores da Cruz, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 3397, sugere ao Poder Anitrans, fiscalize irregularidades, regularize estacionamento na Rua Visconde Uruguai, trecho localizado entre a Avenida Feliciano Sodré e a Rua Céu Jardim. Autor, vereador Leonardo Giordano. Indicação 3403, sugere ao Poder Executivo, providencias no órgão competente, obra de... Esqueci aqui. 33401, voltar, porque eu não falei. Municipal, seja feita troca de tampa de bueiro na estrada Bento Pestano. Baldeador, autor, vereador Rodrigo Fará. Indicação 3404, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, processo de implantação corrimão através de Francisco Ribeiro Fonseca, autor, vereador Renato Cariello. Hã? Esquece isso, rapaz. Esquece isso. 3434, sugere ao Poder Executivo Municipal seja tomar providência para garantir o acesso ao saneamento básico à comunidade da Cachoeira, autor, vereadora Beni Guimarães. Indicação... E Beni Brioia, esqueci. É isso mesmo. Expediente para votação. Envia a moção de aplauso ao amigo José Vargas, autor, vereador Paulo Velasco. Moção 1754, moção de aplauso Severino Lima, Rufino Pastor, Igreja Assembleia de Deus, autor, vereador Emanuel Rocha. Moção 1753, moção de aplauso Comerciante Amadeu, autor, vereador Binho. Moção 1754, moção de aplauso Ralf Rangel. Moção 1754, de 55 até 1783, de autoria da vereadora Beni Brioli. Moção 1784 até 1886, autoria 1810, todas de autoria do vereador Andrigo. 1808, todas de autoria do Andrigo. 1809, de autoria do vereador Portugal, Leandro Portugal. 1810 a 1816, de autoria do vereador Boinha. Senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Registrado do vereador Leandro Portugal. Em votação, as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Rapidamente, decreto legislativo 205 da vereadora Beni Brioli, Gonçalo, medalha Lei Diniz Alexandre Babu, a luta contra o racismo. Em votação. A medalha Leila Diniz Alexandre Babu, da Beni, da vereadora Beni. Em votação, vereadores que aprovam permanecerão aprovados. Contra do vereador Douglas. Do Leandro também. Projeto de lei 143 do vereador Fabiano. Altera o artigo 7 da lei 205, que dispensou a utilização de bens imóveis. Não, é esse aqui. É esse aí. Ué, esses dois estavam de ontem. Para permitir a elaboração de contrato por até 10 anos. Até 10 anos. Até 10 anos. Até. Até. Isso. Faz uma diferença Até. enorme. É. Até. Exato. Isso. O vereador Paulo Eduardo aqui quer porque quer que eu diga que o Botafogo é o líder. Está satisfeito agora, Vossa O Excelência? Botafogo é o líder e o Fluminense é o lanterna. Até amanhã, porque eu tenho certeza que o Fluminense vai vencer, presidente. Que eu torço pelo time de Vossa Excelência. Vossa Excelência me ama. Vossa Excelência me ama, eu tenho dúvida. Eu amo disso. Vossa Excelência, confio em Vossa O Excelência. vereador Paulo Eduardo não me ama tanto, mas Não. Vossa Excelência me ama. Vereador, Ele já viu isso ano passado, ele esqueceu. Vereador, pode fazer o que quiser, o Fluminense não vai continuar na lanterna, porque não, Vereador, não sobe, não. Vossa Excelência não sabe o poder que tem nosso presidente. Vai Não. fazer o Fluminense sair de último. Para discutir, presidente, meu projeto. favor. Por favor, pede aí o projeto para mim. Não, Fabiano, não tem jeito, não pode, tem que ganhar tudo, não ganha tudo, não. Vossa Excelência é pessimista. Assim ganha. como o Botafogo não vai ficar em primeiro, o Fluminense não vai ficar em último. Presidente, o que acontece com esse projeto de lei? Queria pedir os jovens, os nobres edis, que apreciem com carinho esse projeto, por conta do levantamento que foi feito de mais de 800, até 800 ativos imobiliários que a Prefeitura de Niterói tem, alguns imóveis da Prefeitura estão ocupados. Ocupados há muito tempo. E a Fazenda Pública, depois que fez esse diagnóstico, esse levantamento, está fazendo o papel dela, que é cobrar. O problema é que quando ela cobra, ela vem cobrando os últimos 5 anos, valores muitas das vezes fora da realidade de mercado, que precisa ser contestado e chegado a um acordo. Agora, pior ainda é o que vai se dar depois. Uma vez que o imóvel é requisitado pelo poder público para uso dele, não há que se falar de nenhum tipo de contrato. Tem que ser esvaziado e o município tomar para a atividade do município, para o bem público. Agora, quando o imóvel não tem utilidade para o município, ele tem dois caminhos. Ou a alienação, que é a venda, ou a contratação de uma locação, que é uma permissão de uso onerosa. Qual é o problema de Niterói? A nossa lei só permite 1 ano renovável por mais 1 ano apenas. Qual o comércio? Vamos pegar o caso aqui do Clube 5 de Julho, que foi desapropriado pela Prefeitura. Caso esse clube queira ser utilizado pelos sócios, criarem uma associação e quererem arrendar da Prefeitura para utilização, qual é o prazo que a Prefeitura pode pactuar com eles? 1 ano, e se for o caso, renovável por mais 1 ano. Não dá segurança jurídica para ninguém. Esse projeto nosso de lei é muito simples. No artigo 7º, altera o artigo 7º da Lei 925 de 1991, que é uma lei muito antiga. Passa a vigorar com a seguinte redação: o uso de bens imóveis dominicais do município de Niterói, enquanto não lhes der destinação prevista, poderá ser permitido a título precário, mediante remuneração ou satisfação de encargos previamente qualificados, para o prazo determinado, nunca superior a 10 anos. Os seguintes casos. Aí aqui a justificativa é muito nesse sentido que eu falei. Exatamente para quê? Para a gente resolver problemas que tem hoje a Fazenda, que notificou os usuários desses imóveis, eles querem fazer o acerto com o fisco municipal desses aluguéis para trás, estão contestando os valores, mas eles querem pactuar um aluguel por um prazo maior. Eu vou pegar o caso aqui, falo com muita propriedade do Colégio Abel, que herdou um terreno como sendo da Unis, no centro do terreno, que é o estacionamento deles. Não tem nem saída para a rua. E esse terreno, a Prefeitura está cobrando um valor astronômico de aluguel. E a defesa do colégio esteve lá conversando para pactuar
um acordo com a prefeitura, mais do que justo, e pagar para trás. Só que o Colégio Abel hoje, por conta do que aconteceu no Sul, não pode comprar. Por quê? Vai ter que socorrer as unidades do Sul que foram atingidas pela catástrofe. E esse colégio aqui de Niterói é uma mantenedora de alguns outros colégios Abel. E aí, qual é a saída que o colégio tem? Alugar. Alugar. O problema é que a alocação por um ano, por mais um ano, não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, presidente, esse nosso... Tem outros casos. Eu peguei o caso do Clube 5 de Julho, porque é algo que está no centro das atenções do poder público. Como resolver o problema do 5 de Julho? Se ele não vai... Se a prefeitura desapropriou, passa a ser dela. Se é dela, ela não pode deixar os antigos sócios do 5 de Julho usarem. Ela pode passar a concessão de uso para uma associação e essa associação criar com os seus associados uma contribuição e pagar ao poder público municipal uma outorga onerosa. Isso pode. É nesse sentido que nosso projeto vem, presidente, para poder flexibilizar relações entre o munícipe e o poder público, de forma republicana, apartidária, em um prazo temporal que ultrapassa até mesmo a legislatura de vereadores e de próprios prefeitos. Então, presidente, eu queria contar com os meus pares para que votassem esse projeto em concordância com o que a gente pleiteia, porque a gente entende que vai ser bom para a cidade de Niterói. Vereador, quer uma parte? Não, tá. Discussão, primeira discussão. E eu, sinceramente, nem me lembro qual a razão, ele é um projeto novo, entrou no dia 18 de junho. Eu estou tomando conhecimento dele agora, prestando atenção na apresentação feita pelo vereador Fabiano. Daniel, eu acho que a gente vai precisar, sem prejuízo da gente votar em primeira, a única dúvida que eu tenho é o seguinte: já combinou com o Beck? Garrincha sempre perguntava ao técnico, quando o técnico dizia para ele, você dribla para a direita, dribla para a esquerda. Eu estou lembrando do Garrincha por causa do Botafogo, tem alguma coisa emocionalmente vinculada, e ele, depois de várias instruções que o técnico dava para ele, ele perguntava assim, já combinou com o ARF? Porque você tem que combinar com o Beck. Já conversou com o governo? Porque pode ser... Já fiz uma conversa prévia com a Fazenda. Parecer da CCJ. Se bem que... Não, favorável. Pois Mas o que acontece, eu já fiz essa conversa. O problema é que a própria Fazenda de Niterói, ela fica de mãos atadas. Sim. Porque ela não tem lei que dê a ela discricionariedade de ampliar esse prazo. Então, fruto da conversa com a Fazenda, que eu propus isso. Não, pois é. Então, vamos ver qual é o desdobramento disso. Porque o que eu acho que a gente vai ter que rapidamente discutir para aprovar isso o mais rapidamente possível é sobre se tem algum avanço em vício de iniciativa de algo que é do governo. Porque, por exemplo, nós não podemos propor isenção, não podemos alterar condições na relação de governo com lei tributária, lei de postura, que fira alguns dos elementos que o governo considera vício de iniciativa. Eu acho que o que tem como objetivo o projeto é algo que a gente deve aprovar. Mas eu só tenho medo que a gente se surpreenda daqui a pouco com um veto do governo, porque a gente invadiu a área de competência. Tá? Vereador... Então, se o vereador Fabiano conversou com a Procuradoria-Geral... Não conversei com a Procuradoria. Só com a Fazenda? Eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência. A gente aqui, na Casa de Leis, a gente tem a liberdade de propor a lei, de propor a alteração da lei. Agora, o Executivo tem a autoridade de achar que a nossa lei adentra na competência dele. E essa casa aqui também tem o poder de derrubar o veto. Então, assim, eu estou muito convicto de que o que nós estamos fazendo aqui é plenamente aceitável na nossa competência. A gente não está gerando despesa para o Executivo, a gente não está criando uma obrigação para o Executivo, a gente está dando a liberalidade, a discricionariedade para que o poder público possa, em acordo com o munícipe, contratar por um período maior de uma lei de 1991. Só quem altera a lei é essa casa. Então, baseado nisso, é que eu estou propondo. Só um complemento, e aí eu vou apelar para a memória do presidente Cal. Durante muitos anos, desde que eu sou vereador, não raro, ISS da Constituição Civil é perdoado ao longo do tempo
através de refis, sucessivos refis, para a construção civil. Muito vereador nunca passou por isso e, portanto, não teve a oportunidade de saber qual é a realidade. Quando o imóvel está sendo construído, o edifício está sendo construído, o pagamento de ISS é sobre a obra em andamento. A mão de obra que está sendo utilizada naquele canteiro de obra. Naquele canteiro de obra. Quando o habite é concedido, é de propriedade da imobiliária todos os imóveis não vendidos. E é propriedade, através de transferência de propriedade, é propriedade de quem comprou o imóvel pagar todos os tributos relacionados a isso. O que acontece, o que acontecia ao longo do tempo? Isso é visível. E é evidente que as sucessivas maiorias parlamentares aprovavam o que o governo queria. As imobiliárias acumulavam, pela falta de liquidez imediata na venda de apartamento, acumulavam uma série de apartamentos, um conjunto significativo de apartamentos não vendidos, devia IPTU, não pagava e vinha refis. Nós propomos recentemente, para uma indústria importante no nosso município, um refis, vou botar refis entre aspas, relacionado à construção naval, e o governo está criando problemas para aceitar aquilo que essa casa, praticamente por unanimidade, definiu. Então, para a construção civil, pôde, ao longo de todo o tempo, na hora que a gente tem uma indústria importante para a cidade de Niterói, que é a construção naval e de offshore e reparo naval, na hora que se faz algo que viabilize um refis para isso, aí o governo começa a jogar duro. Então, tem 2 pesos e 2 medidas que a gente precisa equacionar. Agora, eu defendo, no conteúdo e na intenção, o projeto de Vossa Excelência. Adiante a sua opinião. Só de entrar nesse assunto que Vossa Excelência colocou... Não conversei com o Bim, com o Túlio, nem com o Beni, mas a minha opinião pessoal é a votação em primeiro. Tenho certeza que a bancada do PSOL é solidária à atividade econômica na cidade de Niterói e não vai votar contrário a isso. Com relação a esse ponto, presidente, Vossa Excelência vai colocar em votação ou o Daniel vai falar sobre o projeto? Eu vou discutir rapidinho. Tá. Para discutir aqui rapidamente, eu estou dando uma lida aqui também, assim como o vereador Paulo Eduardo, a gente não teve tempo de olhar, e aí por erro nosso, e o projeto está há pouco tempo na casa também, né? Tem um mês. Tem um mês. Mas o primeiro ponto que eu tenho dificuldade de entender é assim, a gente tem... Eu fui relator do projeto de lei que criou o sistema de gestão de patrimônio em relação à propriedade. Eu fui o relator desse projeto. E a gente descobriu aproximadamente 800 imóveis, conversamos muito sobre isso. A primeira dúvida que eu tenho é como que o poder público descobriu imóveis que outra pessoa está gozando, fruindo, usando, dispondo, aluguel, e ela descobriu agora. Então, como é que foi a origem desse negócio? Eu já tenho dificuldade de entender. E a própria lei anterior, ela fala que é uma concessão precária. Então, de alguma maneira, alguém está autorizado a ficar por 1 ano até que haja uma destinação pelo poder público para aquele imóvel. Pois bem, eu já não gosto de precariedade na relação poder público quando se trata de domínio de propriedade imóvel. Eu acho isso perigoso. Ainda mais, e eu entendo a boa vontade do vereador Fabiano, porque deve estar pensando em casos concretos de pessoas que estão dando uso melhor do que o abandono, acredito que seja isso, de vários imóveis. Exatamente isso, vereador. A minha única preocupação, vereador Bim, são as pessoas de má fé. Porque quando é precário, por 1 ano você reanalisa e diz se vale a pena estender ou não. Quando você concede 10 anos, aí a coisa fica um pouco mais difícil depois você mudar de ideia, vai ter que rescindir um documento, né? Um contrato, um acordo. E ontem a gente aprovou uma lei aqui, de minha autoria, que inclusive para imóveis que não têm utilidade, não estão servindo a qualquer função social, a lei de 2005, se não me engano, já garantia, vereador Renato, que poderia ir para pessoas, abrigo de pessoas em situação de rua, vou tentar lembrar aqui, e aí a gente incluiu política habitacional, obviamente, a gente incluiu abrigo ou casa de passagem para animais em situação de abandono. Então, a gente tem várias destinações na lei posterior à de 91.
A prefeitura não escolheu nenhuma delas, então, pelo que eu estou entendendo, é isso, né, Fabiana? A prefeitura não escolheu nenhuma destinação da que a lei propõe Não. e tem alguém usando esse imóvel. Auferindo valores econômicos. Paga um E- aluguel, Aí que tá, não paga. que é uma permissão de uso. Exatamente. E aí eu Ah, pego não paga? Não paga. E aí agora está chamando para pactuar com o poder público, mas o poder público só pode fazer contrato de 1 ano. Ninguém vai querer ficar numa relação comercial Entendi. por 1 ano. E eu estou pegando um caso emblemático, que é o clube do 5 de julho, que nós aqui aprovamos a afetação dele como patrimônio imaterial da cidade. Foi tombado. Então, quer dizer, o município exerceu o direito dele de desapropriar. Como que vai usar aquilo ali? É através de um instrumento desse, a título precário, porque a premissa da primazia do poder público permanece. Ao tempo que ela achar por bem, ó, eu quero de volta. O particular não tem nem como entrar na justiça para requerer, porque ele pode ficar até 10 anos, não necessariamente ficará. Não, a prefeitura vai fazer uma análise casa a casa e deve fazer uma permissão Exatamente. com ônus. Com ônus. Assim, eu vou votar a favor. Sempre com ônus, vereador. Isso é importante. Até porque sempre é com vedado ônus. a gente pegar um bem público e dar para alguém É aferir lógico. lucro, né? Salvo se for uma entidade de terceiro setor que não tem fins lucrativo. Mas né? a regra Um órgão é da prefeitura. licitar ou fazer algum Exatamente. tipo de chamamento. Eu vou votar a favor em primeiro também, fazendo essa reflexão aqui para a gente não desejar o bem e abrir um precedente ruim. Então, eu vou votar a favor em primeiro e a gente faz essa conversa, Paulo. Eu queria Pra tentar amarrar. fazer um complemento baseado numa palavra simples que o vereador, no seu parte, o vereador Daniel, no sua parte, colocou. Eventual má-fé no trato da coisa pública. Nós tínhamos, e eu vou citar o caso que aconteceu, está acontecendo agora, sem que o interesse público tivesse sido claramente discutido. O Estatuto da Cidade define alguns instrumentos importantes que até hoje não foram regulamentados. Um deles é o direito de vizinhança, que de maneira desavergonhada foi disciplinado por uma lei, eu votei contra na época, que considerava parâmetros para aferição de direito de vizinhança como parâmetros de áreas de construção. Quando, na verdade, direito de vizinhança é você, através de um contrato com a cidade, você construiu uma casa num bairro que era tipicamente residencial. É evidente que a duração de um plano urbanístico regional é finita, digamos 10 anos, revisto de 10 em 10 anos, etc. Aí o Fabiano constrói a casa dele, sobe muros na casa dele e num belo dia, esse contrato social que ele definiu através do PUR com a cidade é violado com a construção de um prédio que invade a privacidade da casa dele. Direito de vizinhança deveria ser um mecanismo através do qual, esse é o conceito no Estatuto da Cidade, através do qual a vizinhança diz, eu quero ou não quero. A vizinhança, quando se instalou um CAPS, álcool e droga, lá no Fonseca, 2 escolas na Redondeza reclamou, e de certa maneira, ela recebeu atenção, recebeu explicação, e o CAPS está lá instalado, mas de um modo geral, a consulta à vizinhança sobre o que pode ou não ser feito num determinado lugar não é feita. A prefeitura faz o que bem entende. No dia 27 de dezembro de 2023, foi lançado um edital para licitação de uma ponta final no Parque Esportivo de Niterói, da Concha Acústica, para concessão por 10 anos de um posto de gasolina. Ao longo da Rio Branco, Fabiano, nós tínhamos 3 postos de gasolina. Os 2 lá da ponta, onde estão sendo lançados aqueles prédios, foram eliminados, porque a concessão era rigorosamente igual, dos 3 postos. Aqueles 2 da Rio Branco e aquele que ficava em frente a Visconde Moraes, Hernani Melo atualmente o nome. Em frente ao Canto do Rio, né? Em frente ao Canto do Rio, né? Que vai ser o lugar onde vai ser construído o ginásio e a piscina do Parque Olímpico. A concessão tinha acabado, tal qual acabou a concessão. A Secretaria de Urbanismo propôs, eu estou analisando todo o processo, propôs uma licitação em 27 de dezembro, todos nós estamos cuidando de festa de final do ano, para abertura em pregão presencial,
Ah, pode ser pregão presencial? Pode. Mas a nova lei está recomendando pregão. Até o dia 31 de dezembro podia. Pois é. A partir de 1º de janeiro, que entrou a 1433. Mas no mesmo período, a prefeitura fez vários pregões eletrônicos, que é a recomendação da nova lei. Aí, Daniel, o que acontece? Vai ter um posto de gasolina no final do bico. Quem vai do canto do rio para o Plaza, os moradores do prédio em frente estão reclamando, porque não vem nenhum sentido de ter um posto de gasolina que vai ser fonte de geração de tráfego, num miolo que já é complicado. No entanto, se você analisar, passou pelo patrimônio, que tem um órgão dentro da Secretaria de Fazenda que faz avaliação patrimonial daquilo que é patrimônio público, e aquele terreno foi colocado. Árvores foram destruídas, tanques de gasolina enormes estão sendo colocados, e em nenhum momento se perguntou ao arretado, estou falando arretado porque ficou... Nosso amigo Assis. Assis, que ficou cearense, que ficou muito badalado e muito frequentado, na frente do arretado vai ter um posto de gasolina, na frente daqueles prédios vai ter posto de gasolina. E quem perguntou à população, e são 13 milhões. Eu obtive dados, presidente Cal, obtive dados sobre venda média de postos de gasolina, galonagem que eles chamam. Tá? 13 milhões por 10 anos. Se você comparar o que em média postos de gasolina vendem, deram para esses camaradas, que eu não sei se são amigos de quem, dois licitantes, 2 pessoas apareceram no pregão presencial, deram por 13 milhões, 10 anos. 10 anos, 1.300.000 por ano, Por ano. 100 mil reais por mês. Vereador, há de convir que, não estou aqui defendendo, mas 100 mil reais mês de aluguel, hoje o posto de gasolina que a margem é centavos, só se ele tivesse GNV. Aí eu posso dizer para Vossa Excelência que é possível que ele consiga igualar a conta, porque a conta só vendendo gasolina ali não fecha. 100 mil reais só o aluguel. Sim, mas os dados que eu estou obtendo sobre venda média, faturamento médio pós-gasolina, mostram, a menos que a minha conta esteja errada. Eu estou sendo cuidadoso, e eu só falei isso por conta da discussão nossa aqui. Da discussão nossa. Eu continuo vendo. Eu acho que foi entregue a preço não de gasolina, a preço de banana. Porque a rentabilidade, a venda, é mais do que suficiente para você bancar aquilo. Vossa Excelência sabe melhor do que eu fazer essa conta. Eu tenho um valor presente, eu diluo numa série de 10 anos para verificar o equivalente mensalmente. E aí comparar com o que se vende em média nos postos de gasolina. É um lugar estratégico para o dono, mas ele causa impactos no trânsito e para as pessoas que moram no redor. Comércio, no caso arretado e outros comerciantes, e os prédios que ficam ali. Estão mandando várias reclamações, e isso aí foi feito na calada da noite. Mas, de qualquer maneira... Se Vossa Excelência me permite uma parte não nisso, tem nada a ver com o que a gente está discutindo, eu acredito, não é com gasolina que ele vai pagar essa conta, porque a gasolina hoje, a margem é extremamente pequena. Pode ser que pela localização seja uma estratégia para carros elétricos. Pode ser. Ou GNV. Porque com gasolina mesmo, só que gasolina a licitação e álcool, fala em combustível. Gasolina e álcool. Bom, eletricidade acaba sendo não fecha. Vou falar uma coisa para Vossa Excelência. Combustível, né? Se tem um segmento que está se oligopolizando, e a gente precisa falar sobre isso, um segmento que está se oligopolizando e nós vamos ficar na mão de poucos, é o setor de postos de gasolina. Pode observar, os pequenos postos estão todos acabando, vereador. Isso é uma preocupação. Postos que antigamente eram postos que a gente chamava de independentes, sem bandeira, hoje você não vê mais, vereador. É uma preocupação. O último posto aqui da Ribeira da Ponte, do nosso querido português Belarmino, ele se rendeu e vendeu o posto para uma rede gigante. O posto que antecede ele foi vendido para uma outra rede, para a GUF. Pode observar, vereador. É uma questão que a gente tem que olhar com carinho. Você fala da esquina da São Lourenço. Agora você tem, aqui no centro, você tem só 2 postos que não são de rede. É aquele ali na São Sebastião, que é de um rapaz, salvo o melhor juiz, é Júnior o nome dele, e aquele na São Lourenço, que é um posto que só vende em dinheiro.
O restante é tudo de rede. Faz um estudo sobre isso que eu estou lhe falando. Da sem Benjamin dúvida. Constant também. Mas eu só Benjamin fiz também esse é deles, paralelo. São Lourenço. Da Benjamin é deles também. Benjamin Constant. Ah, o da Benjamin também Constant é deles, deles? da São Lourenço. Ah, tá. Mas eu só levantei isso porque, na realidade, quando você Tem trata caminhão próprio. de patrimônio público, esteja ele arrendado, né, via esse projeto com prazo numa relação município e população de 10 anos, para viabilizar um determinado negócio, é razoável que se discuta isso. Obrigado, presidente. Presidente, vai botar em votação então? Justificar a ausência do vereador Galo, por gentileza. Em votação, em primeira discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de Lei 141/2024, do professor Túlio. Cria Semana de Educação Atípica nas escolas do município de Niterói. Estabelece as ações destinadas a crianças e adolescentes com altas habilidades ou superdotação e dá outras providências. Essa mensagem... Deixa eu ver se tem emenda, Túlio. Tem emenda? Não possui emenda, então o projeto é primitivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Justificativa de voto, vereador. Presidente, rapidamente, justificativa de voto. Primeiro dizer que... Primeiro, agradecer aos nobres edis pela aprovação do projeto. Agradecer ao companheiro Binho, deu parecer favorável pela Comissão de Educação. Agradecer a todos os edis que votaram a favor. Primeiro, eu queria dizer que esse PL não saiu da minha cabeça. Esse PL foi construído de forma coletiva com diversos movimentos sociais. Lendo o projeto, pode parecer que não é algo fundamental e importante. Por quê que pode parecer? Porque é comum, quando alguém fala assim, olha, o seu filho, ele é superdotado, seu filho possui altas habilidades. A primeira coisa que se vem na cabeça é como sendo uma coisa muito boa. Nossa, mas que alegria! Eu tenho uma criança superdotada em casa. Mas, na prática, a realidade não é exatamente dessa forma. Por quê? Porque uma criança com altas habilidades ou superdotação, ela é uma criança que acaba sendo excluída no ambiente escolar, acaba sendo rotulada, acaba sendo estigmatizada como uma pessoa diferente das outras. Então, qual é o objetivo do projeto? Primeiro, chamar a atenção. Chamar a atenção para que nós possamos descobrir os nossos talentos. O vereador Paulo Eduardo gosta muito de dar um exemplo da Daiane dos Santos. E é um exemplo muito bom. A Daiane dos Santos foi descoberta por acaso. Ela estava fazendo pirueta, dando cambalhota, e aí um treinador passou e falou assim, nossa, mas essa menina está fazendo movimentos aqui que não são comuns de uma criança. E aí ele colocou ela para treinar e ela virou a Daiane dos Santos. Então, quando a gente fala de crianças com altas habilidades e superdotação, a gente precisa descobrir os nossos talentos. Então, é sempre importante dizer que uma criança com altas habilidades, ela pode ter altas habilidades em um quesito e não ter nos outros. Ela pode, por exemplo, ter altas habilidades em matemática, mas ela pode, de repente, escrever um texto não tão bem quanto ela trabalha com números. Por isso, a ideia de criar uma semana da educação atípica é chamar atenção para isso. Chamar atenção para que nas comunidades escolares, nas escolas, nós possamos cuidar dessas crianças, seja estimulando o pensamento crítico, estimulando o aprofundamento do conteúdo, como já é previsto na LDB para essas crianças, mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista de cuidado. Porque essa criança, às vezes, sofre bullying.
às vezes sofre bullying, porque ela conversa sobre assuntos diferentes do que o resto das crianças conversa. Então, às vezes, nem o professor está acostumado e conhece a situação para fazer essa análise. E aí o próprio professor acaba estigmatizando a criança. A própria comunidade escolar acaba estigmatizando. Por quê? Porque essa criança, ela evidentemente precisa de um cuidado. Ela precisa estar inserida, estar incluída na escola. Então, o que nós queremos? Nós queremos que em Niterói, nas escolas, essas crianças sejam detectadas. A gente precisa do diagnóstico precoce. A gente precisa descobrir as crianças com altas habilidades. E a partir do momento que você descobre, você faz um acompanhamento, tanto na questão acadêmica, como na questão emocional. Então, a gente vai ter uma escola mais plural, uma escola mais inclusiva, e com isso, a gente está dando o pontapé inicial com esse projeto de lei. Então, quero agradecer a todos os vereadores. Obrigado, presidente. Vamos juntos. Registramento da vereadora Beni Brioli. Dá a palavra ao vereador Douglas Gomes. Já votou a votação. Presidente, boa tarde a todos. Antes de iniciar minha fala, quero parabenizar aqui os agentes da Guarda Civil Municipal. Acabaram de efetuar uma prisão de um criminoso que adentrou, vereador Fabiano, ali no McDonald's, em frente ao Bem Market. Acabou de estourar uma vidraça, estava levando uma TV e 2 tablets. Até fiquei achando, até pedi Daniel para olhar de onde eram esses tablets. Vai que eram os tablets da fundação. Só que não, estavam patrimoniados, vereador Daniel. Pertencem ao próprio McDonald's e levaram o cidadão para a delegacia. Isso demonstra a forma, o estágio, como o nosso centro de Niterói está abandonado, né? O Rodrigo Neves dizendo que fez muito pelo centro. Olha aí o resultado. E parabéns aos agentes da Guarda Civil Municipal e também do Segurança Presente que prenderam, né? O Daniel acabou de falar que prenderam um jovenzinho, um menino que estava arrebentando corrente de bicicleta, né? Um jovenzinho que provavelmente era para se alimentar, né? Para trabalhar. Estava aqui no centro de Niterói estourando cadeado e foi preso pelo Segurança Presente. Presidente, eu queria falar aqui sobre o médico de família que está em reforma ali da Vila Ipiranga. Contrato é de 2022, a previsão de entrega dia 15 de junho de 2023, está em obra até hoje, até o momento não foi entregue, a população tem que andar até a Herosa Galvão para ser atendida. Só que o que me chamou a atenção não é apenas um ano de atraso, que é normal nas obras da prefeitura, mas o que me chamou a atenção também foi a empresa e a preocupação, vereador Renato Cariello. A empresa é a Vetorial. Essa empresa é a mesma responsável da obra da Escola Fagundes Varela, lá do Engenho do Mato. Uma obra uma escola onde nós fomos em 2021, fizemos um vídeo, tinha ali até pessoas morando de forma bem precária no local. O vereador Binho, na época, até informou que parece que o Chico, não lembro, tinha encaminhado uma emenda, mas não foi executado, se eu não me engano. Depois a prefeitura colocou o recurso, começou a obra com a Vetorial e o contrato foi cancelado. Por qual razão? Eu entrei na Fagundes Varela na semana passada, só estava o esqueleto. A obra iniciou. Num lado, a base, a fundação está pronta, no outro, o prédio já foi levantado, mas não tem ninguém trabalhando. Está abandonado. A empresa Vetorial. Eu não consigo entender como uma empresa, vereador Túlio, não entrega uma escola que teve ali o seu contrato inicial, recebeu para isso, e tem outros contratos com a prefeitura. O que garante que essa empresa, se eu não me engano, essa empresa é a mesma também
se eu não me engano, da reforma do Médico Família da Ponta da Areia, que teve uma troca, que não entregou. Não foi a que concluiu a obra não foi a mesma que iniciou. Então eu trago a preocupação e peço a atenção dos demais parlamentares para que a gente tenha cuidado e uma atenção maior com essa empresa, né? E também referente ao atraso dessa obra, esperamos aí que entregue o mais rápido possível. Mas, presidente, o que me traz na tarde de hoje a estar falando não é apenas sobre esses assuntos, mas de uma decisão que nós recebemos, advinda do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Uma decisão que é a resposta, presidente, da denúncia que o vereador Daniel e eu, nós fizemos após a nossa fiscalização no dia 23 de maio, no Galpão Fantasma da Fundação Municipal de Educação. Nós fomos muito atacados pelo Bira Marques, pelo prefeito, e aqui eu poderia falar palavras bem fortes, mas eu vou me resguardar, porque foram vagabundos. Não vou me resguardar não, foram vagabundos sim. Porque eu lembrei aqui, Daniel, a prefeitura colocar na sua página oficial aquele videozinho mequetrefe, fato ou fake, isso é coisa de vagabundo, presidente. Fato ou fake, aí o Bira Marques posta o mesmo vídeo. Isso é coisa de marginal. É uma afronta. Foi uma afronta, presidente. Nós já fizemos fala sobre isso, é porque eu venho me recordando e o sangue sobe. É uma afronta a esse parlamento e a 2 parlamentares que trabalham. Falar que nós estávamos criando fake news, agora eles vão ter que responder. Por quê? Graças a essa molecagem, né? O Axel Grael falou que nós fizemos molecagem, vereador Daniel Marques. Mas graças a essa molecagem, eles documentaram tudo. Documentaram via vídeo nas redes sociais, postando fato ou fake, e documentaram na ação apresentada na Justiça, pedindo para que nós fôssemos impedidos de adentrar nas repartições públicas, em especial nos prédios da Fundação. Eu queria ler um trecho aqui. A conselheira, ela relata as informações que nós apresentamos. Só que tem um trecho que é muito peculiar, que foi bastante utilizado até por alguns parlamentares dessa casa, mas ela utilizou a própria resposta dada pela prefeitura. Questionado por usuários na postagem sobre a não distribuição dos tablets aos alunos até a presente data, a Fundação Municipal de Educação respondeu que o TCE recomendou a entrega dos equipamentos aos alunos a ações como instalação ou reestruturação de conectividade por fibra óptica. Mas veja o que o TCE colocou abaixo. Ocorre que não há nenhuma recomendação do TCE neste sentido, nas decisões da representação de 2022, ou seja, em momento algum, o Tribunal de Contas disse que não era para entregar. Em momento algum. Ou seja, alguns vereadores falaram assim, mas Douglas, em março de 2023 é que caiu a restrição e autorizou a entrega. Mentira! Mentira! E eu vou mostrar para os senhores que é mentira. E ele segue falando o seguinte: ao compulsar os autos, o parquete especial constata que a representação em exame versa sobre fatos extremamente graves. Quem fala isso é o Ministério Público Especial, um órgão interno do Tribunal de Contas. E por fim, fala o seguinte: comunique-se aos atuais presidentes da Fundação Municipal de Educação, ou seja, o senhor ilustríssimo Bira Marques, a informar pelo um prazo de 15 dias. Ele foi intimado hoje.
a suposta irregularidade na estocagem de material, bem como a razão da demora de aproximadamente 2 anos para a distribuição dos itens. O suposto sumiço dos 89 tablets sem o respectivo registro de saída, além de prestar informações sobre como é feita a segurança desse galpão e dos itens armazenados. Ponto C. O suposto pagamento da importância de 6.165.000 à sociedade empresa Agira, quando o valor da contratação seria 2.999.000. Ponto D. Essa é a melhor parte, presidente. O fundamento da informação de que o TCE teria recomendado a entrega, abre aspas, a entrega dos equipamentos aos alunos a ações como instalação de reestruturação e conectividade por fibra óptica nas escolas, a capacitação dos profissionais de educação e gestão de conteúdo dos equipamentos, ou seja, a instalação de aplicativos voltados para a aprendizagem dos alunos. Ou seja, o senhor Bira Marques ele vai ter que responder ao Tribunal de Contas, vai ter que responder para a conselheira de onde ele tirou a informação de que existia um impedimento por parte do Tribunal de Contas para que a entrega dos tablets não ocorresse. Aí eu pergunto, quem foi que cometeu fake news? O prefeito vai numa inauguração de uma escola, fala que vereadores fizeram molecagem. A página oficial da prefeitura faz um vídeo vagabundo falando fato ou fake. Capachos da prefeitura vão para as redes sociais defender esse absurdo. Capachos foram. E aqui eu reafirmo que eu não vi nenhum vereador contestar as minhas informações nas redes sociais. Eu falo em postagens. E aqui eu queria parabenizar porque eles respeitaram o trabalho desses 2 vereadores. Porque nós conversamos, eu pelo menos, o vereador Del, acredito que também, eu conversei com a maioria dos parlamentares aqui. E eu apresentei, olha, está aqui o vídeo, está aqui o documento, não entra nessa. Nós temos bastante informações. O caminho não é esse, não vale a pena. Tivemos uma discussão sadia no plenário, ninguém se excedeu. Agora o que nós temos é um documento que o senhor Bira Marques vai ter que se explicar. E eu exijo uma retratação da prefeitura. Eu exijo uma retratação do Axel Grael. Eu exijo uma retratação do Bira Marques, da página oficial da Fundação Municipal de Educação. Porque o que eles fizeram, presidente, foi desonesto, foi desleal. Nós fizemos uma incursão onde nós não desrespeitamos funcionários, nem mesmo aquele que estava tomando uma cervejinha 3 horas da tarde, com a camisa com o uniforme do municipal, da educação municipal, dentro do ambiente de trabalho. Nem esses nós desrespeitamos. Então eu trago essas informações, presidente, garantindo aí e aguardando, na verdade, as respostas da prefeitura. Porque ou eles mostram onde estão os 89 tablets, ou eles mostram as notas, requerimento, remessa de quem recebeu esses tablets. Agora, eu quero ver encontrar 89 pessoas que tenham coragem, de colocar no papel que recebeu o tablet. Porque certamente o Tribunal de Contas, o Ministério Público vai querer ver se de fato recebeu. Ok, Obrigado. com a palavra, vereador Daniel Marques. Fazer um pequeno, não tão pequeno assim, mas uma parte ao vereador Douglas. Hoje eu terminei de ler, né, a gente fez em várias mãos a nossa defesa no processo que a prefeitura move contra os nossos mandatos, né? Então, estou bastante animado. Tive que pagar R$ 980 de custos para fazer a minha reconvenção. Que eu estou pedindo, obviamente, agora uma indenização ao contrário, né? Significa dizer que a gente quer que a prefeitura pague pelo dano que ela está provocando à nossa imagem. E aí, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual se posicionando sobre a gravidade e cobrando algo que a gente pediu no dia, Douglas. É tão simples, né? É bater na porta
dar bom dia, boa tarde. Vamos lá, o que é esse mar de bens que faltam nas escolas? O que eles estão fazendo aqui? E seria tão simples. Vem aqui, vereador, vou imprimir para Vossa Excelência a data da entrada, temos todas as notas, temos todas as informações. Não está faltando nada em escola nenhuma. Eles tinham que fazer algo nesse sentido. É obrigatório que um local de estoque tenha informação. Eles pensam que não. Só que foi muito pior. Além de não ter o controle, ou não ter dado o controle, eles disseram que o que a gente faz enquanto vistoria, papel de legislativo era ilegal, ajuizam uma ação para que a gente não faça mais fiscalização, para que a gente não poste mais. Fomos chamados de parlamentares influencers, essa é fantástica. Ainda mais vindo de uma prefeitura que acabou de contratar por 6 milhões de reais uma publicidade de rede social. 6 milhões de reais para ter uma equipe 24 horas, como diz o contrato. 7 dias por semana, fazendo postagem, meu amigo Dudu. Aí não é possível. Quem é influencer? Quem está gastando milhões do nosso dinheiro para fazer propaganda no YouTube? Aí é demais. Dizer que a gente é vereador influencer porque está trabalhando. Claro, eles não têm esse costume, vereador Renato. Eles não têm costume de receber uma vistoria educada, dentro das 4 linhas, com respaldo legal. Eles não querem isso, porque essa prefeitura desrespeita a ordem judicial de 20 anos atrás pela transparência, gente. Ordem de juiz. Imagina querer que vereador entre em estoque. Eles não querem isso. Mas a gente vai, porque a gente é pago pelo niteroense para trabalhar. E nada vai fazer com que a gente diminua o nosso ímpeto. Então, eu fico muito feliz, até por um motivo... presidente, contagem regressiva. Hein? Isso começou para mim, impossível. Vossa Excelência mora no meu coração. Não, eu não falei 15 minutos de jeito nenhum. Vossa Excelência pode falar até 1 hora, se for preciso. É O mole. vereador Paulo Eduardo fica com ciúme, hein? E aí, presidente, eu vou caminhar para o final, porque assim, eu nunca imaginei na minha trajetória política passar por algo desse jeito, dessa maneira, assim, que um governo que se diz pautado na democracia, que aliás diz que o Partido Liberal é o antidemocrático, né? Eu não sei qual é a ciência política, quais são os livros que eles estudam sobre democracia, Paulo, mas quando você tenta fazer com que o vereador não fiscalize e não poste, as decisões são robustas. A rede social é a extensão dos mandatos. E eles fazem ao contrário. Todos os jornais de Niterói têm algum tipo de acordo, contrato ou repasse, recebem dinheiro da prefeitura. Eles têm um vultuoso 25 milhões em publicidade, mais 6 milhões para gestão de rede social. E a gente que está usando a rede, nossa rede é orgânica. Mano. Quem compartilha e comenta e gosta das nossas ideias é povo. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre o dicionário e quais são os livros de ciência política que essa galera do governo faz as suas... O Bira é sociólogo? Parece que o Rodrigo também é. Eu tenho dificuldade de saber qual é a doutrina, onde que é a fonte que eles bebem. Então, presidente, quando o Tribunal de Contas, o Ministério Público entendem a nossa preocupação, e isso também prova, Douglas, que a gente não estava ali para postar. Na mesma semana, continuamos as vistorias e fizemos várias antes. Diferente do que alguns vereadores propagam, a gente vistoria escola há muito tempo. A gente só não posta todas, porque a gente é organizado. Mas a gente tem os relatos e relatórios, ano após ano, do que a gente encontra de dificuldade nas escolas. Fora tudo que a gente recebe na rede. Então, vem a demanda, não tem ar, não tem fogão, quebrou o multiprocessador, está sem luz, tem rato comendo merenda, tem infestação de não sei o quê. A gente tem isso compilado. Aí a gente encontra um estoque desse, a gente faz uma vistoria. E agora, Douglas e demais colegas, presidente Cal, eles vão ter que apresentar os documentos. E a gente vai saber. Vai saber quando que comprou, qual foi o processo que autorizou a compra, quando que chegou no galpão e quanto tempo estava parado lá, enquanto as crianças estavam sem o kit, sem o uniforme, sem lápis, sem caneta, sem caderno, sem tênis, sem casaco, sem tablet, sem ar-condicionado.
sem fogão, sem geladeira. Agora a gente vai saber, presidente, se isso é alguma manobra licitatória, se isso é irresponsabilidade só de má fé e má gestão, ou se a gente tem um problema ainda mais grave. Se a gente pode ter um problema muito mais grave. Dá uma olhadinha no que está acontecendo em Belford Roxo. Fica aqui, presidente, o nosso último recado. A gente não tem medo da justiça e muito menos medo de postagem. Afinal, os comentários da postagem, fato ou fake, falam por si só. Obrigado, presidente. Registramento do vereador Fará. Obrigado, vereador Daniel. Tempo do vereador Douglas. Até para concluir, presidente, eu vou dar uma parte ao vereador. Deixa ele falar pela ordem. Tá, não, só porque ele falou em licitação, só para que eu não me perca, o vereador Daniel falou sobre licitação, e vale deixar registrado que nós constatamos que lá tinha muito brinquedo para pátio, inclusive na área externa, muitas cadeiras, ou seja, mobiliário infantil, muitas mesas, e a prefeitura comprou há 3 semanas, brinquedo para pátio, área externa, brinquedo que tem lá. Mobiliário infantil, mesas e cadeiras. Um pouco estranho, sendo que nós constatamos que tem desses materiais jogados lá há pelo menos 2 anos. A parte do vereador Paulo. Eu vou me aproveitar do à parte concedido pelo vereador Douglas para me dirigir ao presidente do Poder. Nós temos feito algumas visitas às unidades de saúde para ver as condições em que elas se encontram. A última delas foi a visita à Policlínica Regional de Piratininga, que funciona ali no Cafubá, cujas funções serão divididas, uma parte continuará ali, a parte da atenção básica continuará ali, no Cafubá, e uma nova sede, que deveria estar pronta no final de maio, início de junho, onde era o curso FISC, ali no trevo de Piratininga. Eu fui lá no dia 15 de maio e voltei ontem. Mudou alguma coisa, a grama cresceu mais, o mato cresceu mais, porque não teve absolutamente nada de evolução em algo que deveria ficar pronto no final de maio e início de junho. Nós estamos caminhando para o final de julho. Na Policlínica do Cafubá, as condições de mobiliário são terríveis e, segundo o diretor administrativo daquela unidade, falta mobiliário adequado para que funcione bem a atual policlínica e a futura, que vai ser ampliada. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem coisas armazenadas na área de educação. Então, a própria gestão de estoque do governo, que deveria ser, para o bem ou para o mal, igual para todo mundo, não justifica que nós tenhamos imóveis ou equipamentos imobilizados ou não entregues no almoxarifado da educação, e esse tratamento de ter abundância de recursos para o melhor funcionamento do serviço público não acontecer na área de saúde. Mas por que eu estou me dirigindo ao presidente? Presidente, eu fico muito incomodado de um único vereador da base que tem hoje aqui, é o Binho, que, como eu, estamos felizes pela vitória do Botafogo ontem. Então, nós estamos num ambiente de paz e amor. Hein? Você faz parte da base. Carielo também. Estão meio rebeldes atualmente, mas fazem parte da base. Mas o que me incomoda, até porque estou aqui na Câmara com uma interrupção de 4 anos desde 2001, quem é que responde pelo governo? Quem é que responde por algo extremamente grave, que significa falsidade ideológica de um secretário municipal que diz que o TCE o impediu de fazer distribuição. E agora, em documento oficial do TCE, Binho, olha a gravidade, olha o desconforto dessa situação trazida. Eu, sinceramente, acho que o governo não está querendo atrapalhar nem Daniel, nem Douglas, não. O governo quer eleger com muito voto Daniel e Douglas. Porque cada vez que tem uma atitude desse tipo,
que me lembra, lá no passado, o Jorge me chamava de comunista. Nada que viesse do comunista, lá em 2001, 2002, podia passar. Travassos ia lá para o governo, levando ideias e propostas, etc. Daquele comunista, o governo não aceita nada. Daquele liberal também o governo hoje não está aceitando nada. Entende? Quando, na realidade, a gente tem que discutir em termos de coisas concretas. Bira Marques, de maneira, em nome do governo, e aí cá entre nós. Eu quero dar ao prefeito Axel o benefício da dúvida. Eu acho que o Axel não está sabendo que ele está sendo mal assessorado e está recebendo mentira de informação, Fabiano. Porque não é possível que o Axel, de maneira pública, se refira a vereadores do seu papel de fiscalização como moleques. Quem disse para ele que houve molecagem? Eu só posso deduzir, intuir, que tenha sido o secretário da pasta. Quem foi que disse para ele? Eu não sei se... e aí não quero tratar isso como nada pessoal em relação à Bira, não. Assim como não quero tratar como nada pessoal a ausência do líder do governo permanentemente no plenário, que não dê justificativas. Quem fala pelo governo aqui? Não vou pedir isso ao Binho, não é o líder do governo. Não vou pedir isso ao Renato Cariello, que é da base, nem ao Fabiano, que é o líder do governo. Nós convivemos, não estou fazendo propaganda de ninguém, nós convivemos com a liderança de governo durante muitos governos e muitos anos aqui, inclusive no governo do Godofredo Pinto, que era do Carlos Macedo. Questões dessa natureza, o plenário não ficava sem resposta. Você lembra disso, Renato? Não é mais vereador com a gente, mas a gente tem o dado concreto. Tanto na discussão das emendas de LDO, na discussão dos projetos, etc., quanto nos questionamentos. Não foram poucas as vezes que o Macedo vinha, enquanto líder do governo, vinha para cima da gente, não vou dizer mentindo, mas arrumando argumentos para dizer que a gente estava errado. Nem isso a gente tem. Agora vem Douglas e vem Daniel dizendo e afirmando com base documental, Renato, que o Tribunal de Contas está afirmando que em nenhum momento impediu a Secretaria de Educação de distribuir tablet. Isso é muito grave. Isso é falsidade ideológica. E eu, para encerrar, é pena que a base critica ou defende, etc., mas em nenhum momento está disposta a colocar 7 assinaturas para que, junto com a minha, da Beni e do Túlio, nós possamos conseguir mais 4 para fazer uma CPI, para verificar que tipo de mentira, perturbando inclusive o governo do Axel. Eu estou dando, sabe, estou dando o benefício da dúvida, até porque Axel não tem relação de amizade antiga com Bira Marques. Quem tem é Rodrigo. Quem tem é Rodrigo. O candidato de vocês é Rodrigo. Rodrigo tem uma longa relação, e eu não estou condenando relação, não. Rodrigo, inclusive, fez a minha campanha em 1990, e ele costuma dizer para as pessoas que aprendeu muita coisa comigo. Eu não ensinei tudo que ele faz atualmente e que está fazendo. O meu exemplo foi de outra natureza. Lutando na ditadura militar contra ministros autoritários, ministros militares, generais e coronéis na Embratel, com prova documental de que isso é verdade. Tá? Então, não é nada pessoal, mas é uma crítica absolutamente política. Eu acho que a gente precisava, curto e grosso, aprovar uma CPI à luz das informações que o TCE está passando para a gente, para saber, porque não é o Axel se formulou que teve molecagem, é porque alguém fez um relato de que vereadores, independente de quem sejam esses vereadores, praticaram uma molecagem ao invadirem, ou ocuparem, ou fiscalizarem o almoxarifado da educação de Niterói. Muito grave isso, presidente. E não dá para, em sendo base, fingir que essa grave denúncia que foi hoje trazida a partir do documento do Tribunal de Contas do Estado fique esquecida. Obrigado pela parte, mas a parte, Douglas, foi mais para fazer uma cobrança ao presidente,
já que somos 21 presidentes, que nós nos reunamos e analisemos com calma esse documento último aqui trazido pelo vereador Douglas. Obrigado. Presidente, últimos 15 segundos, o vereador Daniel... Eu vou deixar até a Vossa Excelência falar pela ordem. Prometo, últimos 15 segundos, eu vou fazer minha parte enquanto parlamentar. Eu fiscalizei, eu denunciei, eu representei no Ministério Público, estive com as promotoras, juntamente com o vereador Daniel, representei no Tribunal de Contas, está aqui a resposta. Eu farei um requerimento de abertura de CPI. Assina quem quiser. Está posto o que, de fato, as denúncias que nós fizemos não é fake. São fatos. O que eu não quero é ser taxado de prevaricador, de fazer o meu papel. Está no regimento. É claro, o vereador pode solicitar uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, todos os trâmites, presidente, foram feitos. Eu também não quero que vereador A, B ou C venha para o microfone e fale que eu estou querendo me aproveitar de ano eleitoral. Eu apresentei diversos ofícios, presidente, e o Bira Marques não respondeu. Inclusive, os prazos já se excederam. Os ofícios não foram respondidos. E os que foram respondidos, deu resposta sem pé nem cabeça. Então, a minha parte, eu vou fazer, que é apresentar o pedido de abertura de um requerimento referente à comissão parlamentar de inquérito para investigar em paralelo aquilo que o Ministério Público e também o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já está investigando referente às denúncias que nós fizemos constatadas no dia 23 de maio desse ano. Obrigado. Na verdade, presidente, eu ia partear o vereador Douglas, mas, tendo em vista, eu vou falar pela ordem, então, sem problema. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência com relação à fala da brilhante ação dos guardas civis municipais que atuaram em nossa cidade. Parabenizar os alunos do curso de bacharelado de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, assistindo esse plenário na tarde de hoje. Dizer, vereador Douglas, que não só os integrantes da Guarda Civil Municipal fizeram uma brilhante prisão na cidade de Niterói. Na semana passada, um jovem transitando ali pela Estrada Frois, na sua bicicleta, um cadete do Exército Brasileiro, numa bicicleta elétrica, foi violentamente atacado por um usuário de drogas, portando um simulacro de arma de fogo. Eu vou passar rapidamente para vocês a ação policial que culminou na retirada de circulação desse marginal da lei. Vem o jovem na ciclovia, vai começar agora, nesse exato momento. Olha lá. O menino na bicicleta, vai o marginal, ataca esse jovem na bicicleta, portando naquele momento uma arma de fogo, o que posteriormente foi constatado que, na verdade, era um simulacro de arma de fogo. Determina o menino que comece a correr, passa o primeiro, o segundo, o terceiro. Olha que lindo, o quarto veículo. Uma viatura com um dos policiais mais operacionais do 12º Batalhão. Para que vocês possam ter uma noção, esse policial voltou após ter sido ferido na comunidade da favela Nova Brasília por meliantes daquela comunidade. Pena que não coçou a cintura, né? E aí, presidente, abordam o marginal, o veículo para, e no final, essa jovem vítima volta para não só agradecer a esses policiais militares que prenderam esse marginal, como também conduzir esse marginal para a delegacia. Mas o que eu queria falar, presidente Cal,
e aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os vereadores que aprovaram aquela emenda coletiva na qual, no sistema de premiação por apreensão de arma de fogo, na votação do ano passado aqui, vereador, todos os vereadores entenderam da necessidade de incluir no sistema de premiação por apreensão de arma de fogo o simulacro, porque naquele momento a pessoa não tem a mínima capacidade de entender que aquilo ali era uma réplica de arma de fogo. Então, graças a Deus, esse jovem está bem, graças a Deus, essa ocorrência terminou. Vereador, esse jovem era primário? Esse jovem que foi apreendido era primário na prática do furto, do roubo? Várias passagens, 6 ou 7. Então, assim, dizer que, mais uma vez, vereador Douglas, os agentes de segurança têm cumprido o seu papel na cidade, de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício de suas próprias vidas, e a gente está aí, ó, nessa plenária de hoje, agradecendo o belo trabalho executado pelos guardas civis municipais e também pelos integrantes do 12º Batalhão, e eu gostaria de convidar todos os vereadores a subscreverem a moção na qual eu irei apresentar brevemente em plenário, para que a gente possa trazer esses policiais militares aqui e serem homenageados. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Olá, vereador Fabiano Gonçalves. Bem, presidente, queria me solidarizar com o vereador Renato, subscrever essa emenda. Acho que, vereador, casos como esses é que nos faz crer que quando a intelectualidade não resolve o problema, sobra para a força do Estado. E aí é a polícia. Porque na hora que esse jovem estava sendo abordado por esse marginal, esse miliante, eu duvido, se tivesse correndo ali algum intelectual, alguma pessoa que acha que convence um fora da lei a deixar de fazer suas práticas com a fala, tão somente, eu duvido que teria a ousadia de impedi-lo de roubar esse nosso cadete. Então, vereador, temos que enobrecer mesmo quem luta pela nossa sociedade. O vereador Douglas usou um jargão, para mim, inédito, né? Coçar a cintura. Geralmente, quando eu estou com o cinto caindo, eu puxo a calça. Aí pode ser que eu coce a cintura, mas Vossa Excelência usou. Não, assim, a gente está rindo, mas veja a informação que foi dada aos policiais. Olha, acabei de ser assaltado por um homem armado. Sim. O simulacro estava na cintura. A informação que os policiais tinham é que armado. Ele estava armado. Se ele coça a cintura, era vral, só que não coçou a cintura. Então, aí não seria auto de resistência, porque teria uso abusivo da força. Né? a informação é de que ele estaria armado. Eu sei, vereador, mas você não pode esperar ele puxar a arma. Uma ala da sociedade é dizer que ia ser uso abusivo da força. Enfim, não é o assunto que eu quero falar. Quero só fazer um esclarecimento, vereador Douglas, como membro permanente da Comissão de Educação, presidido pelo nosso querido vereador Bim Guimarães. Eu acho que Vossa Excelência podia encaminhar para a comissão os pontos que Vossa Excelência destacou, Vossa Excelência, o vereador Daniel Marques, encaminhe para nós, para que fique também algo oficial por parte da comissão. Tenho certeza que o vereador Bim, nosso presidente, vai buscar as respostas, porque o que não pode acontecer é nós ficarmos na suposição. A suposição é muito ruim, porque eu tenho certeza, vereador Douglas, que o secretário Bira Marques, ele não lançou mão de 89 tablets e levou para casa dele. Mas, infelizmente, hoje a negligência também é crime por parte de quem é ordenador de despesa. Né? A negligência é crime. Então, assim, eu queria pedir a Vossa Excelência, com todo o carinho e respeito que eu tenho ao colega meu de secretário, que foi o Bira Marques, para que a gente possa fazer e lhe dar uma resposta à altura. A questão da CPI, nós estamos agora em vias de votar a LDO e daqui a pouco teremos um recesso em agosto e estaremos entrando na esteira da eleição. Então, acho que o Ministério Público, a Polícia Civil, os órgãos competentes, o Estado, vai cumprir o seu papel de achar aquilo que Vossa Excelência denunciou nas redes sociais e está tornando público num documento.
Presidente, concluindo a minha fala, eu não estou entendendo esse relógio, presidente. Tem hora que ele avança com uma velocidade, parece o time do Flamengo jogando, tem hora que ele volta. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Qual é o tempo do pequeno expediente? Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho, 15 minutinhos. 15 e minutos. agora começa a apitar. Então, por Fica favor, peço a apitando. Vossa Excelência, se puder botar lá 15 minutos para eu me orientar, para eu não extrapolar o tempo. Eu sou uma pessoa metódica. Mas darei a Vossa Excelência o tempo necessário. Tá bom, presidente. Presidente, queria dizer o seguinte. Nossa cidade de Niterói, graças a Deus, ainda é uma cidade que a gente tem condições de andar nas ruas com uma certa segurança. Eu tenho visto os acontecimentos que na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu tenho visto, presidente, o estado de guerra que a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro está enfrentando. Presidente, quero dizer que me causa muito espanto quando nós, cidadãos comuns, achamos que é normal carros de polícia, caveirões, como bem diz o pacificador, homens de fuzil, colete à prova de bala, estarem na porta das nossas casas. Presidente, isso é acordar de manhã cedo, ligar o Jornal da Manhã, Bom Dia Rio, e se deparar com essas notícias de confronto, milícia com tráfico, a polícia tendo que atuar. Presidente, eu vou lhe dizer, está sendo difícil de assistir jornal pela manhã. Vossa Excelência não tem esse problema, porque Vossa Excelência acorda muito cedo, por volta das 4 horas da manhã. Não vê... Vossa Excelência acredita que quando o Paulo vai dormir, eu acordo. Eu sei disso. Ele Vocês me manda são um igual oi o pra mim, feitiço acorda. de Áquila. Enquanto um está acordando, o outro está indo dormir. Eu não sei como é que vocês se encontram aqui no parlamento. Tá bom. Mas então, presidente, eu quero dizer que nós precisamos preservar Niterói do que está acontecendo nessa região do Rio de Janeiro, Zona Oeste. Sabe por que aquilo ali chegou àquele ponto, vereador Paulo? Total omissão do poder público, tanto municipal, tanto estadual, quanto federal. Ninguém chega no estado que se encontra na Zona Oeste do Rio de Janeiro por conta de um mandato de um prefeito, 2 mandatos de um prefeito, 3 mandatos de um prefeito. Aquilo ali é uma historicidade que se instaurou ali e que a omissão fez com que o poder paralelo dominasse aquela região, subjugasse a população daquela região, e agora esses poderes se enfrentam em domínio de território, onde quem paga o pato? A população. Presidente, Niterói, graças a Deus, e eu quero aqui enobrecer 2018, a política assertiva do Niterói presente, do ex-prefeito Rodrigo Neves, nós conseguimos virar essa chave. E essa Câmara de Vereadores aqui tem uma parcela muito significativa de relevância nesse processo, porque ela aprovou medidas que foram prudentes e necessárias naquela ocasião, como a contratação de agentes civis para trabalhar junto com a Guarda Civil Municipal, a contratação do PROES, dos RAIs, aumentou a despesa orçamentária em segurança pública. Hoje nós temos aqui vários alunos de segurança pública da UF. E aí, presidente, Niterói passou pelo seu momento crítico em 2018, fruto também do que tinha acontecido com as UPPs no Rio de Janeiro, e Niterói conseguiu se erguer em segurança. Mas a minha preocupação, presidente, é com o que há de vir. E aonde eu quero chegar? O Estado do Rio de Janeiro está, há muito tempo, pleiteando com o Tesouro Nacional uma renegociação da dívida do Estado. Eu não sei se os senhores e as senhoras têm acompanhado, mas o governador Cláudio Castro tem dito que, se não houver essa redução dos juros e da mora e a repactuação da parcela da dívida do Estado com a União, vai faltar dinheiro para as coisas elementares do Estado. E aí eu quero destacar a questão da segurança pública. E por que não, presidente?
o município não poder atuar de forma harmônica e parceira com o governo do Estado. Essa é a questão. Então, presidente, queria dizer que nesse universo que se aproxima, aonde o Estado do Rio de Janeiro deixa de repassar recursos da saúde para a cidade de Niterói, repassa em volumes muito inferiores do que deveria, prestigia Nova Iguaçu e Caxias, e Miguel Pereira, e retém recursos para Niterói, isso, presidente, nos causa preocupação. De igual forma, a gente viu que a segurança pública, o 12º Batalhão, é um local que tem que fazer o patrulhamento, não é só da região de Niterói, é a região de Niterói e a região de Maricá. E a gente sabe que o governo do Estado está patrocinando a ação do Estado presente nos municípios. Eu não sei se são, eu não tenho o quantitativo de municípios, se são mais de 30, 40 municípios que estão abarcados com o Estado presente. Mas eu quero dizer, presidente, que seria muito de bom tom que o Estado pudesse conversar com a Prefeitura de Niterói e aumentarmos o efetivo do Estado presente em Niterói. Uma vez que o quantitativo do 12º Batalhão é muito aquém do que é necessário, uma vez que o quantitativo das delegacias de Niterói é muito aquém do que é necessário. E aí eu acho que essa união de esforço entre o governo do Estado e a Prefeitura de Niterói pode reaver e aumentarmos esse efetivo, para mantermos Niterói tranquilizado. Porque sabe que a informação que eu ouvi, presidente? Que, haja visto o que está acontecendo na zona oeste do Rio, aqueles miliantes estão se transferindo para outras regiões. Aconteceu isso em 2015, 2016, com as UPAs. O PP. Nós vimos isso. O PP. Nós vimos isso acontecer. Nós vimos o que aconteceu com a cidade de Niterói e São Gonçalo. Eu sei, presidente, era 7 minutos, você me deu 15. Me parece que eu tenho mais 7. Me parece. Se Vossa Excelência achar por bem, eu continuo. Senão eu paro aqui, presidente. Vossa Excelência... Concluindo, a minha preocupação... A Câmara é de 21 presidentes, meu amigo. Tá certo. A minha preocupação é tão somente essa. O que está acontecendo na zona norte do Rio, na zona oeste, melhor dizendo, nos faz crer que o vagabundo ele vai procurar um local para se refugiar. Vai procurar, e o caminho natural dele é sair da zona de conflito e procurar lugares mais tranquilos. Então, presidente, eu quero aqui deixar minha preocupação como morador de Niterói. Acho que eu acho que o delegado Marcos Amin está no governo, é o secretário de Segurança, não é? Polícia Civil. Que é o nosso secretário de Polícia Civil, niteroense, meu vizinho, pode muito e precisa. A gente precisa apoiar o governo do Estado, porque se ele não conseguir negociar com o governo federal a repactuação da nossa dívida do Estado, vai faltar dinheiro, presidente. E não se faz segurança pública sem dinheiro. Não se faz segurança pública sem gente, sem inteligência e sem dinheiro. E para isso, o município de Niterói pode contribuir. Para evitarmos o que aconteceu nos idos de 2018, quando a gente não podia circular mais depois das 19 horas por Niterói, porque tinha a gangue do fuzil. Eu vi assaltos do lado da minha casa no bar ali, e depois viemos saber que eram simulacros de fuzil, não eram fuzis de verdade. Mas é isso, Vossa Excelência quer uma parte? Vou fazer uma pequena parte aqui. Vereador Fabiano, eu queria pedir a Vossa Excelência, como membro da comissão, que compartilhe conosco também essa informação de que o governo do Estado repassa a menos do que a obrigação legal, porque isso é muito grave. E eu tenho estudado, nesse exato momento, essa semana, a quantidade de projetos do governo do Estado que a Prefeitura abriu mão de participar, que também é grave. Programas como reforma de moradia popular em comunidade, estava lá o orçamento, a Prefeitura não solicita. Eu não sei se a política faz essa galera não conversar, o que seria muito triste para a gente que é niteroense. E um outro problema que eu quero deixar claro aqui, assim, a informação que a gente tinha até terça-feira, anteontem, é que o PROEIS não estava sendo pago. A Prefeitura tem um convênio com a polícia.
A prefeitura pode ampliar o seu próprio programa com a polícia, a despeito da regra do segurança presente, que Vossa Excelência tem razão, é para todo o Estado, e é difícil o governador, nesse cobertor curto e efetivo de polícia, escolher o que ele vai fazer. Mas a gente viu, né? A nossa luta aqui conseguiu, a luta do meu mandato, que fosse para a região oceânica, o segurança presente em conversa com o então secretário de Estado, Rodrigo Bacelar, e chancelou naquela semana a expansão de segurança presente. Pendotiba, a mesma coisa. Agora, o deputado federal Carlos Jordi levando para Santa Bárbara. Eu acho que Niterói, se a gente olhar poligonal, é uma das que mais tem bairros com o programa cobrindo, olhando proporcionalmente, claro, que, né, se você olhar o tamanho de São Gonçalo, etc. e tal. Mas eu fico preocupado também da prefeitura que não consegue pagar o seu próprio convênio, ter que pagar outros. É claro que o imbróglio jurídico, que a gente nunca teve acesso, na verdade, aquele tal parecer da Procuradoria, que o Estado pode ou não pode pagar, né? Pagou por tanto tempo e aí não pode mais, a gente precisava mesmo olhar isso com mais cuidado. Mas eu tenho essa preocupação, e quando soma isso, o problema que a gente tem até hoje com a rede do CISP, que é um problemão, a gente tem os portais funcionando, mas as câmeras, né, das ruas ainda sem funcionar, eu fico preocupado com a capacidade de gestão do governo, e aí não é crítica A, B ou C, não. É capacidade de se organizar na prioridade e tentar fazer com que isso não se perpetue. Né? Não é uma discussão eleitoral, é uma discussão de preocupação que nós dois temos na vida real aqui do niteroense. Então, quero muito ter esse dado na minha mão também. Se o governo do Estado está deixando de repassar, a gente tem que apertar de todas as formas. E o que eu tenho visto, a gente estuda junto aí, né, as prestações de contas e a LDO, a LO, o PPA, é que Niterói recebe 1 bi aí, mais ou menos, por ano de repasses obrigatórios, né, cota parte de PVA, né, ICMS, entre outras fontes, como do próprio royalties. Então, a gente tem que olhar clinicamente para isso, porque o nosso papel, enquanto vereador mais técnico, é não deixar que essa corda afrouxe. Eu lembro lá atrás um bom serviço do barbeiro, que descobriu um monte de receitas que não eram repassadas. E ele conseguiu, e aí dá a César o que é de César. O cara fez um excelente trabalho, a gente tem que elogiar. E Niterói passou a receber muito mais receita, estava perdendo dinheiro. Então, se isso está acontecendo, que a nossa comissão possa abraçar essa demanda e cobrar o governador. Obrigado, viu, Fernando? Com relação à saúde, vereador, eu já oficiei, eu conversei com a secretária Ana Schneider e já eu pedi a ela o ofício de quanto que deveria ser e quanto foi repassado. Tá? Presidente, para concluir, então, a minha preocupação vai nesse sentido, uma vez que nós vimos isso acontecer em 2015, 2016, com as UPPs, o que aconteceu com a nossa região, e agora essa ação continuada na região da Zona Oeste do Rio, que pode desencadear para nós em Niterói. Obrigado, presidente. Deus abençoe Vossa Excelência. Não havendo mais oradores, convido para a próxima reunião, às 15 horas, no Colégio de Justiça, na segunda-feira. Uma boa